Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Todo mundo encontrou aí? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, essa parte final aí, até o versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Oremos. Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui adorando ao Senhor e por nesta hora ouvir a Tua voz através da ministração do Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo, que está aqui diante de nós nas Escrituras Sagradas, que foram lidas agora e que nos será ministrada. Pai, pedimos que o Senhor fale as nossas necessidades, confronte os nossos pecados e santifica-nos por completo, ó Deus, coração, a mente, nossos membros. Queremos nos consagrar a Ti, Pai, que a Tua palavra o faça em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, como prometi, falamos sobre a santidade do Senhor revelada ali no Antigo Testamento, utilizando para isso o Salmo de número 99, em que Deus manifesta a sua santidade pelo seu governo soberano, pela sua justiça aplicada e também pelo pacto, pela fidelidade da aliança que Ele constituiu com o seu povo de geração em geração. Tivemos aqui pela manhã também, após o culto, na classe dos adultos, que hoje pude trazer uma aula sobre a santificação, que é esse processo pelo qual nos parecemos mais com Jesus, com o Filho de Deus. Em um aspecto posicional, como eu disse na aula, todos os filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no Senhor Jesus de todo o coração, com fé, com arrependimento genuínos, eles são selados pelo Espírito de Deus e assim eles são posicionalmente santificados, são separados da condenação do pecado e agora eles pertencem ao reino do Filho do amor de Deus. Então, no aspecto assim do ato de Deus de nos converter, todos nós somos santificados. Não à toa o apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja mais complicada do Novo Testamento, creio eu que seja Corinto, ele já começa a carta dizendo: aos santificados de Corinto, graça e paz a vós outros, porque vocês são santos, chamados para serem santificados. Então, no aspecto do ato de Deus nos salvar, todos os filhos do Senhor estão separados da condenação do pecado, separados da escravidão do mal e reservados na família de Deus para a vida eterna. Num outro aspecto, que não é mais um ato, mas um processo, inicia-se com a conversão esse remodelamento da imagem de Deus em nós, essa reconstituição do que é a imagem de Deus no Filho Jesus Cristo sendo moldada em nós. Nosso caráter, nosso jeito de pensar, de agir, vai mudando à conformidade que, habitado pelo Espírito de Deus, nós vamos tendo a forma de Deus, nós vamos nos parecendo mais com o Filho de Deus. É nesse aspecto, então, da santificação que começa quando nos convertemos e só terminará
quando estivermos com Cristo, face a face, que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, naquilo que o apóstolo Paulo, em uma forma de oração agradecida a Deus, nos encoraja a pensar na vitória dos santos de Deus, pela santificação do Espírito Santo. Se você observar o início dessa carta, no capítulo 1, voltando um pouquinho, nós temos aqui 3 irmãos, Paulo, Silvano e Timóteo, que estão juntos e através da pena do apóstolo Paulo, escrevem essa carta aqui para essa igreja, uma igreja situada numa cidade grega e que tinha um testemunho que reverberava por todo lugar que Paulo ia. Onde o apóstolo Paulo ia, ele ouvia falar da fé dos irmãos tessalonicenses, tanto que no verso 3 ele fala assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Por quê? Porque é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O apóstolo Paulo começa a carta, então, de acordo com a primeira carta, nós percebemos, e aqui também é dada a dica, que essa igreja era firme na fé e no amor constante uns para com os outros, mas estava sendo ameaçada, como de costume em todas as igrejas da época, por falsas doutrinas, por alguns falsos mestres, em especial acerca do dia do retorno glorioso do Cristo, a segunda vinda de Jesus. Então, Jesus já tinha morrido aqui, ressuscitado ao 3º dia, passou 40 dias com os discípulos, foi assunto aos céus, enviou o Espírito da promessa, que encheu a igreja começou a se espalhar até os confins da terra, alcançando a Europa, e nós temos aqui então a igreja do Senhor vibrante, plantando novas igrejas. O apóstolo Paulo então escreve a primeira carta para trazer um encorajamento, a fim de que aqueles irmãos permanecessem na sã doutrina, em especial sobre a volta do Senhor Jesus. Isso porque, irmãos, alguns daqueles irmãos estavam ali ansiosos, preocupados, angustiados, porque ouviram falar do falso ensino acerca do retorno já havido de Jesus. Como se eles tivessem perdido a carruagem. Jesus já foi para o céu, e quem não foi com ele perdeu. E aqueles que morrem agora já não há mais esperança. Outros, porém, colocavam essa esperança no retorno de Jesus como sendo algo que não deveria dar créditos por conta da doutrina da ressurreição. Como era uma igreja situada numa cidade grega, eles tinham muita dificuldade de colocar a esperança futura numa ressurreição, numa reconstituição corpórea. Por quê? Porque, como todo grego daquela época, a filosofia apontava para aquele fato de que o espírito está bom, mas a carne para nada serve, de modo que o espírito está preso num corpo, e quando vier a morte é a libertação desse espírito, que voltará a andar livre, longe da matéria que é má. E aí o cristianismo prega a esperança da ressurreição de Cristo, que assim como ele ressuscitou, nós com ele também ressuscitaremos. Então o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta e também a segunda, para trazer esta convicção de uma esperança que não morre, a esperança de que a morte foi vencida pelo poder de Deus e que com ele também seremos ressurretos. Aqui, meus irmãos, então a partir do versículo 6, de fato ele fala: é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, ele dê alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E aqui ele vai começar a fazer contrastes sobre aqueles que creem na ressurreição de Jesus e aguardam a sua vinda gloriosa, o contraste com aqueles que não creem, aqueles que são incrédulos, que são ímpios, e que a volta de Jesus para eles não será vitória, mas será destruição. Ele fala aqui no verso 8, em chama de fogo, em vingança, e tudo isso, esse conjunto de penalidades contra esses ímpios, está registrado aqui no capítulo 2, como sinais daquilo que viria a anteceder o retorno de Jesus.
Então, perseguição que aqueles irmãos sofriam, tribulações, falsas doutrinas, falsos cristos, falsos retornos gloriosos do Cristo, tudo isso antecederia o retorno real de Jesus. Se você observar o capítulo 2, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que o apóstolo Paulo chama aqui de homem iníquo e que o apóstolo João chama de o anticristo. Então aqui ele dá dois sinais para acalmar o coração daqueles irmãos, para demonstrar que Cristo ainda não veio. Cristo só virá depois da grande apostasia e depois da revelação do homem da iniquidade, depois do aparecimento do anticristo. E aí, meus irmãos, quando chega no versículo 7 do capítulo 2, ele traz um nítido contraste de como será a volta de Cristo para os incrédulos e para os santos. Ele fala assim, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então haverá um tempo em que esse mistério ou ministério, por assim dizer, da iniquidade que já opera no mundo, ele alcançará níveis muito mais altos e globais, de modo em que alguém surgirá tentando imitar o Cristo, que é a encarnação do bem de Deus, e será a encarnação do próprio Satanás, o anticristo. Anti significa contra ou em lugar de, aquele que se coloca no lugar de Cristo, trazendo para si adoração, fazendo, como nós vimos no texto aqui, sinais, prodígios, maravilhas, curas, acordos de paz mundial. Trará vários sinais e maravilhas, dizendo-se ser o próprio Deus, o próprio Cristo. Ele fala: não vos engane, porque este é o homem da iniquidade, mas que será destruído com o sopro da boca de Jesus. Veja que a destruição prometida para o anticristo e seus seguidores recebe aqui nos versos que lemos inicialmente, os versos 13 a 17, um perfeito contraste. No verso 13, volta os seus olhos para o texto, ele começa com essa conjunção adversativa aí, entretanto. Então, diferentemente do juízo prometido para aqueles que estão aliançados com aqueles que são contrários a Cristo, aqueles, porém, que são de Cristo, devem sempre dar graças a Deus. Ele diz, damos sempre graças a Deus por vós outros, repetindo lá o que nós vimos no capítulo 1, verso 3, damos sempre graças pela fé de vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Não temam as tribulações, as perseguições e o mistério ou ministério da iniquidade que já opera no mundo, porque vocês são eleitos de Deus desde o princípio. Para quê, irmãos? Para a salvação. Todo esse juízo prometido, esse fogo ardente, esse juízo vindouro, não recairá sobre aqueles que são de Cristo Jesus. Por quê? Porque foram eleitos não agora, não baseado em suas ações, não baseado em suas obras, não na presciência da fé prevista no futuro ou de qualquer capacitação prévia nossa. Foram eleitos desde antes da fundação do mundo para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então aqui, meus irmãos, como
garantia da vitória dos eleitos de Deus, dos santos do Senhor, está a eleição para a santidade. Fomos eleitos em Cristo Jesus. Se você observar, voltando um pouquinho para a carta de Efésios, no capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falar também do aspecto da atemporalidade, da eternidade de nossa eleição. Veja o verso 3 em diante. Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, olha só, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Com que propósito, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em várias outras passagens aqui, Paulo traz esse aspecto da eternidade. Foi na eternidade que Deus determinou que escolheria dentre todos os pecadores que viriam a existir, aqueles que viriam a serem salvos. E Paulo traz isso como uma mensagem de conforto para aqueles irmãos. Se vocês foram eleitos por Jesus desde antes da fundação, vocês não precisam temer qualquer mudança no cronograma escatológico da salvação, como se Cristo tivesse voltado e esquecido de vocês. Ou aqueles que já partiram no Senhor, familiares de vocês, e vocês ficarem preocupados, onde é que eles estão? Eles estão com aquele que os chamou das trevas para a luz, porque os havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Eles estão na face de Cristo. É por isso que ele fala, então, que essa eleição, ela se demonstra, ela é provada, ela é frutificada pela santidade da vida. Não é isso que a gente acabou de ler em Efésios e aqui voltando para Tessalonicenses? Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Se você observar aqui no capítulo anterior e na carta anterior, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o versículo 3 em diante, Paulo vai desenvolver aquilo que deve ser a marca dos eleitos de Deus, que é a vida em santificação, este processo de sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí ele vai dizer: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Vamos ler o verso 7 juntos? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. As coisas velhas ficam para trás, e tudo tem se feito novo. Como eu dizia pela manhã, especialmente no estudo da aula da escola bíblica, isso não significa que não pecaremos mais. Alguns grandes estudiosos, teólogos e santos homens de Deus, como por exemplo John Wesley, lá do século XVIII, XIX, um grande pregador, fundador do metodismo, uma grande igreja cristã, e que trouxe um testemunho assim, ímpar de santidade na vida, de pregação, de evangelismo. Ele e o seu irmão criaram ali o Clube Santo, dentro da Universidade de Oxford, enfim, fez um grande trabalho piedoso para o reino de Deus, mas ele cria que a santificação poderia alcançar a perfeição cristã nesta vida. Ele imaginava que o crente, ao buscar a santificação com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, poderia chegar ao ponto de não mais pecar conscientemente, por assim dizer, voluntariamente. Ele cria que a perfeição cristã poderia alcançar, ou poderia ser alcançada em alguma etapa de uma santidade buscada aqui neste mundo. O que nós vemos, porém, em toda a Escritura Sagrada, é que enquanto aqui estamos em obras. Enquanto aqui estamos sendo moldados e santificados por Cristo.
E quanto mais, gente, nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nos aproximamos da luz do Senhor, mais nós olhamos para nós mesmos e percebemos que de mais luz precisamos. Que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Assim como eu citei pela manhã na pregação, eu gosto muito do testemunho do apóstolo Paulo, esse que escreveu boa parte do Novo Testamento, esse que plantou várias igrejas, que evangelizava, que operava grandes sinais e maravilhas. Ele achava muito pouco de si próprio. A avaliação que ele tinha de si mesmo era uma avaliação tanto quanto rigorosa, porque ele começou dizendo, depois que ele foi alcançado por Cristo, ele sendo perseguidor da igreja e agora apóstolo de Cristo, que ele não se via nem digno de ser chamado apóstolo. Ele se achava como um apóstolo nascido fora do tempo, a ponto de ter vergonha de estar dentro do colégio apostólico, de se apresentar lá. E ele disse: eu sou o menor dos apóstolos. E aí Paulo passa muito tempo da vida, do seu ministério, desenvolvendo, plantando igrejas, discipulando, capacitando líderes, operando sinais e maravilhas, sofrendo castigos severos por causa do amor a Cristo. E ele chega lá na metade do seu ministério e fala assim: eu não sou só o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos os santos. E depois Paulo continua buscando mais a Deus, desenvolvendo seu ministério, crescendo, escrevendo cartas inspiradas, e já velho ali, tendo cumprido a sua carreira, tendo combatido o bom combate, ele para e diz assim: eu não sou só o menor dos apóstolos, e nem o menor de todos os santos, eu sou o pior de todos os pecadores. Como assim um homem que se aproximava mais de Deus, combatendo o bom combate, cumprindo com a sua carreira, abençoando a igreja de Cristo, aonde o Senhor o enviava, com poder, intrepidez, santidade, piedade, inspirado pelo Espírito de Deus? Como assim Paulo se considerava pior? É porque quanto mais próximo do santo de Deus, mais as nossas imperfeições ficam fáceis de ser identificadas. Quanto mais luz lançada sobre o nosso caráter, mais as suas fissuras, rachaduras, as manchas ficam nítidas para percebermos. E Paulo, no exercício de diminuir, para ver Cristo crescendo nele, pôde expressar com humildade sincera o modo como ele se sentia. Eu imagino, irmãos, aqui que Paulo não estava fazendo aquele tipo de declaração coitadista, de autocomiseração. Eu sou muito assim, eu sou... E as pessoas: não, Paulo, você é o cara, pensa assim de você não, você é muito bom, olha o que você já fez. Eu não acho que Paulo fez isso para receber tapinha nas costas de alguém. Era o sentimento real do seu coração. Você lembra que o apóstolo Paulo, e eu acho que eu mencionei isso hoje pela manhã também, lá na segunda carta aos Coríntios, ele diz que teve uma experiência assim que ninguém mais teve, a não ser o apóstolo João, quando teve ali uma situação de revelar, ou de uma revelação dos céus para ele, tanto que ele registrou ali em Apocalipse. Mas Paulo teve uma revelação do céu que não lhe foi dado o direito, a permissão, a autorização para ele revelar. Diz que ele foi assunto ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, impressionantes, inenarráveis, que não lhes foi dado o direito, a autorização de divulgá-las. Ele termina o texto dizendo assim: quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis é a tua sabedoria, o teu conhecimento, essa riqueza insondável. A ti seja a glória, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele termina com essa doxologia depois de ter uma experiência pré-céu em vida, sendo arrebatado por Jesus. Quem sabe o que foi que Deus mostrou a Paulo em vida? Aquilo que João viu, talvez boa parte Paulo tenha visto. Aquilo que nós veremos um dia, Paulo teve uma pré-visualização. Esse homem era santo, gente. Não porque era perfeito, tá? Porque ele mesmo deixou claro: eu sou pecador. E não só um deles. Eu me sinto o pior dos pecadores. Pela quantidade de graça,
pela quantidade de bênção que Deus tem me dado, pelo modo como Deus tem andado comigo. Cada dia que passa eu me sinto menor, eu me sinto mais indigno, eu me sinto mais necessitado, eu me sinto mais humilhado. E esse deveria ser o sentimento do meio do seu coração. Essa é uma das marcas da verdadeira santidade. Se você está experimentando um tempo de orgulho espiritual, de impaciência com as pessoas, de dificuldade de convivência pelos erros do outro, de julgar os pecados do outro como muito mais graves do que o seu próprio, cuidado com isso. Essa não é a marca de um processo progressivo de santificação. A marca inapelável da santificação é o que expressou o próprio apóstolo João. Ele disse que eu diminua, que Cristo cresça em mim. É menos eu e mais Ele. Paulo, então, diz que nós fomos chamados e eleitos antes da fundação do mundo para a santificação do Espírito. É uma obra, irmãos, do Espírito de Deus. O Pai participa e o Filho também. Se você observar o verso 16, diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele que nos consola, quem nos conforta, quem age por nós, foi Ele que nos salvou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a ênfase que o Novo Testamento dá, com cerca de 100 menções ao Espírito Santo, relacionadas à santificação do crente, é de fato o Espírito de Deus. Então, por isso que ele fala que é uma santificação do Espírito e fé na verdade. E o verso 14 diz: para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos eleitos para sermos santos e assim desfrutarmos da glória de Cristo. Fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para andarmos nessa terra de pecado de forma irrepreensível, a fim de andarmos na nova terra da glória que Deus tem reservado para nós. A marca da eleição é a santificação. Essa marca da santificação se dá através de uma vida humilde, que tem toda a esperança não em si mesmo, mas esperança na glória que há de vir no Senhor Jesus. Depois ele vai falar aqui sobre doutrina. No verso 15 ele fala assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer seja oralmente, por palavra, ou quer seja por epístola nossa. Então, a vitória que Deus prometeu a nós, a glória eterna, é para os eleitos em santidade e para aqueles que estão firmados na sã doutrina. Está aqui, irmãos, um aspecto que talvez os presbiterianos se gabam um pouquinho, nós somos a igreja da palavra, nós prezamos pela Bíblia, nosso culto é teocêntrico, é bíblico, nós adotamos o princípio regulador do culto, a gente não inventa trapezistas, gelo seco, aquelas coisas, nós somos Bíblia, a Bíblia está no centro, não é do lado, E a gente começa a ver e perceber que, de fato, nós temos aspectos do nosso culto e do nosso costume de adorar a Deus dominicalmente aqui, em que, de fato, a palavra está centralizada, os cânticos procuram cantar a Escritura, procuram expressar a fé que a Escritura fundamenta, as orações são feitas baseadas nas promessas da Escritura, mas é a Escritura, então somente a Escritura, que deve ser a única regra de fé e de prática, porque quando ela se torna inconveniente para nós, nós damos um jeitinho de encontrar outras fontes de sabedoria. E é por isso que nos tempos de hoje nós temos tantos coaches da Bíblia dando conselhos na internet. Pessoas que abrem a Bíblia igual a gente faz aqui. Pessoas que colocam a Bíblia no meio do púlpito igual a gente faz aqui. Mas que colocam a interpretação das Escrituras baseada em seus próprios interesses para massagear o nosso ego. As Escrituras Sagradas, irmãos, é a palavra de Deus que primeiro confronta quem nós somos, porque revela um Deus santo a pecadores.
Lembra o encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ela começou a fazer perguntas bíblicas para Jesus. Onde é que a gente deve adorar? É no Monte Herezim ou lá no Monte Sião? Os judeus dizem que é lá, os samaritanos dizem que é aqui. Como é que é? O Messias vem de onde? O que é que ele vai fazer? O prometido é dito sobre ele isso e isso outro. Jesus para e fala assim, cadê o teu marido? Chama lá o teu esposo. E ela, eu não tenho esposo. Jesus fala o quê? Eu sei. Você já teve 5 e o que você vive hoje não é seu. Ali, irmão, Jesus não estava sendo agressivo, inconveniente. Talvez para nós a inconveniência se baseie nisso, né? Uma confrontação pública de pecado. Mas Jesus estava sozinho com aquela mulher. Ele foi lá, não porque estava com sede somente. Ele foi lá para encontrar-se com ela e para libertá-la da escravidão do pecado. Uma mulher escrava, carente, tentando satisfazer as suas necessidades em homens, sendo usada como objeto por outros homens, vazia de sentido e propósito, e querendo fugir do tema com Jesus numa conversa um tanto quanto religiosa. Vamos debater religião aqui, Jesus? Jesus fala, não, eu vim aqui para descedentar a sua sede, porque do teu interior fluirão rios de água viva. O Messias que vocês debatem de onde vem, eu sou este que falo contigo. E aquela mulher é liberta, restaurada, santificada e enviada como missionária para pregar numa cidade. Você consegue perceber que é pelo poder de Deus, uma mulher que tinha a vida que ela tinha e a fama que ela tinha, se tornar missionária, sem passar pelo SPN, pelo Betel, pela Juvep, pelo treinamento aqui, sem ser comissionada por uma agência, né? Não, ela simplesmente foi liberta e contou para as pessoas o que Cristo fez com ela. Aquele Messias veio, ele esteve comigo, ele revelou quem eu era, ele sabia do que eu precisava, e ele deu o que a minha alma ansiava. Creia nele, e você também será salvo. E a cidade começou a ser alcançada pela pregação e o testemunho de uma serva de Deus. Nós temos então essa doutrina bíblica como base e fundamento para nós. Mas se ela ficar no mero conhecimento para debate, para intrigas entre familiares, para disputas intelectuais, meus irmãos, isso será infrutífero. A palavra do Senhor, ela é fonte de sabedoria para a vida eterna, para a salvação, para a confrontação de pecados, e também para consolar os que sofrem, para encorajar os aflitos, para trazer direção aos perdidos. Permaneçamos firmes e guardemos aquilo que do Senhor nós temos ouvido e que está registrado diante de nós. Paulo certamente tinha em mente aqui a correção de alguns falsos ensinos, de alguns profetas falsos, que pregavam palavras, escreviam epístolas a eles, e tentavam trazer doutrinas equivocadas. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam permanecer firmes e guardarem aquilo que de nós vocês ouviram. O ensino apostólico que é inspirado por Deus, porque ele vos será verdade inquebrável e perene e vos salvará. Depois ele termina falando sobre a confirmação do testemunho. Então veja só, a ação de Deus graciosa em nos eleger para a santificação, nos firma na verdadeira palavra, na doutrina santa, e também nos confirma no testemunho, a fim de que essa eleição, de fato, redunde em glória a Deus pelo bom testemunho dos seus filhos, em que esse conhecimento da doutrina não fique só na mente, mas descendo ao coração, frutifique em nossos membros, para que sejamos melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, melhores profissionais, melhores cidadãos, filhos de Deus, dando o testemunho dele neste mundo. Diz os versos finais, versos 16 e 17, assim, pois, irmãos, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração, firme o coração de vocês, e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra.
que eles possam, o conhecimento da palavra, as promessas de Deus, o ensino de Cristo, possam primeiro consolar vocês, firmando vocês naquilo que Cristo revelou, que Ele veio e que Ele voltará, que Ele trará juízo aos impenitentes, que Ele destruirá o mal, que Ele punirá definitivamente Satanás e seus seguidores, e que Ele trará vitória definitiva para a sua igreja. Então consolem vocês com isso. Nos tempos de crises, nos tempos de escassezes, nos tempos de perseguições, tribulações, consolem uns aos outros com essa esperança, mas também confirme o bom testemunho. Como eu disse anteriormente, irmãos, não existe prova, demonstração maior para nos dar a certeza de salvação do que perceber os frutos que Deus tem providenciado em nosso testemunho de vida. Pergunte ao seu cônjuge se você melhorou de 10 anos para cá, ou se você se converteu há 5 anos, de 5 anos para cá. Se você é adolescente, é jovem, pergunte se você está dando menos trabalho para os seus pais. Papai, eu melhorei alguma coisa, né? Se você já está na terceira idade, pergunte aos seus amigos se você se encontra num estado de vida de mais sabedoria, mais paciência, esperança, disposição de ajudar os mais novos, de aconselhar as mais novas. É a graça de Deus operando em nós que faz com que progridamos ao caráter de Jesus. Mas, como eu disse pela manhã na aula, né, o gráfico da vida cristã, que é progressivo, né, não é uma reta, não é um movimento constante. Nós temos altos e baixos, irmãos. Nós temos altos e baixos. Mas, no fim das contas, nosso gráfico continuará subindo. Ainda que ele desça um pouquinho, ele está progredindo. De modo que, a partir do momento em que o Espírito Santo habita o nosso coração, como diz o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13, né, que uma vez que ouvimos este evangelho da salvação, que percebemos que em nós não temos bem nenhum, que não há um justo, nenhum sequer, que nenhum de nós merecia a bênção de Deus, mas Ele nos escolheu para sermos santos, e uma vez que nós cremos na obra de Cristo, que não apenas justificou-nos do pecado, mas tem nos santificado e nos glorificará afinal, quando nós cremos nessa mensagem, somos selados pelo Espírito da verdade, e este Espírito é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que esse processo que foi começado, terminará. Que essa obra que um dia foi começada, se concluirá. E que um dia esse processo de conformação que foi começado em nós, chegará a bom termo e seremos como Cristo, santificados plenamente. Enquanto isso não acontece, altos e baixos, mas sempre progredindo na vida para nos parecermos mais com Jesus, mais humildes, mais dependentes do Senhor, menos soberbos, mais pacientes e longânimos com aqueles que erram contra nós, porque olhamos para nós e lembramos que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e Deus, sendo impecável, perfeito, é tão paciente com os nossos pecados. Diz o salmista no Salmo 103 que Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades, porque é um Deus de misericórdia. Então, misericórdia também deve ser uma marca da minha e da sua vida. Se você tem sido reconhecido pelas pessoas que mais convivem com você, como uma pessoa que tem crescido na misericórdia, na paciência, na longanimidade, na fé, na dependência do Senhor, você tem cansado de saber que não é na força do seu braço, você tem desistido de andar ansioso em construir seus castelos de areia com suas próprias mãos, porque vêm as tempestades e levam tudo embora, e você começou finalmente a depositar toda a sua esperança em Cristo, a ser agradecido em todo o tempo, ainda que passando por vales e montes, nós alcançaremos, nós chegaremos ao fim, e a obra será completada. Irmãos, consolem uns aos outros com essas palavras, e que Deus confirme o nosso coração em toda boa obra, pensamento e também palavra, que Deus possa confirmar-nos
como verdadeiros filhos de Deus, que foram chamados para a santidade do Senhor. Se você tem vivido nesse momento da sua vida uma fase mais de baixos do que de altos, se coloque diante do Senhor pedindo: Senhor, confirma o meu testemunho. Eu não quero mais confiar na força do meu braço. Eu não quero mais andar errante por aí. Eu não quero mais desconfiar da tua bondade. Eu não quero mais me frustrar, tentando bater em portas que o Senhor não abriu para mim. Eu quero descansar no Senhor, confiar na tua providência. Eu quero buscar ao Senhor de todo o meu coração, andar contigo e dar provas de que tu estás comigo para com as pessoas que convivem comigo. Ore ao Senhor. Se você tem vivido uma boa fase cristã, se você tem passado por um momento de altos, se sua fé está vibrante, se você tem se dedicado ao serviço do reino, servido outras pessoas, pregado o Evangelho, diga: Senhor, que isso progrida, mas que não seja para a minha exaltação, que seja para a exaltação do Senhor. Não permita que o orgulho venha a abater o meu coração. Porque o apóstolo Paulo, logo quando teve essa visão pré-céu, Deus colocou um espinho em sua carne. E ele disse: foi para que eu não me ensoberbecesse. Deus, nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor primeiro perdão. Porque muitas vezes, ó Deus, nós lamentamos e nos entristecemos porque nos esquecemos que somos eleitos do Senhor. Qual privilégio maior que esse, Pai? Nos perdoe, Senhor, porque às vezes fazemos pouco caso de termos sido chamados das trevas, de uma escravidão do pecado, para habitarmos no reino do Senhor, reino de paz, reino de segurança, de vida eterna. Perdoa-nos também, Pai, porque às vezes confundimos as pessoas que convivem conosco, quando falhamos, ó Pai, em nosso modo de agir, que não tem sido irrepreensível e santo em alguns momentos, ó Deus, que não tem dado prova de que somos teus filhos, que somos eleitos do Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos pelas vezes que maltratamos alguém, que julgamos alguém, que agimos com desonestidade contra alguém, que traímos alguém, que machucamos alguém. Perdoa-nos, ó Deus. Mas nós também queremos pedir, Pai, que Tu venhas com Teu Santo Espírito, soprando nova vida dentro de nós, trazendo nova disposição mental, nova disposição do coração de Te obedecer, Pai, de viver aquilo que o Senhor reservou para nós, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, de andar nesta terra, iluminando este mundo em trevas. Deus, faz com que o nosso testemunho, de cada irmão e irmã que aqui entrou, de cada pessoa que nos acompanha na transmissão, que o nosso testemunho, Pai, possa ser poderoso instrumento nas Tuas mãos, para que pessoas desesperadas, desamparadas, incrédulas, sejam finalmente alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, e que eles olhem para nós e vejam uma correspondência lógica entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, entre aquilo que pensamos e aquilo que concretamente fazemos, entre aquilo que nós cremos e o modo como agimos. Deus, em nome de Jesus, que o testemunho do Teu Filho seja vividamente expressado no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir. Tira de nós, Pai, tudo que não vem do Senhor e dá que tenhamos a alegria de sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, ansiando pelo Seu retorno glorioso, para que nos encontremos fiéis, operantes em obras e palavras, esperando ao Senhor, que nos trará a glória definitiva que nos está reservada. Nós ansiamos por esse dia, pedimos que o Senhor venha e que estejamos preparados. Em nome e por amor de Jesus. Amém.